Bom dia, sexto ano, tudo bem? Acho que sim, né? Como tem o ditado, né? Como vocês estão? Cada vez melhor. Lembram dessa frase, né? Que a gente tinha. Normalmente se tem o hábito de falar lá no Fundamental 1, né? Para essa semana, a prof inicia as nossas atividades, o nosso estudo com a seguinte reflexão: pequenas atitudes mudam o mundo. Apenas dizer bom dia para as pessoas já pode fazer toda a diferença no dia de alguém. Já pensou que demais receber um pequeno gesto de carinho pela manhã sem ter feito nada? A vida é curta e feita de momentos. Espalhe o amor. Então, a partir desse textinho, a prof quer lançar um desafio para vocês. Que vocês tenham atitudes, que vocês espalhem o amor durante a semana na casa de vocês, com a família de vocês. Então, peguem lá, façam um recadinho para a mãe, deixa lá, sei lá, se a mãe tem em casa, se a mãe faz almoço, por exemplo, deixa um recadinho lá na gaveta, a hora que ela abrir a gaveta, ou se ela sair, deixa na bolsa, no molho de chaves, tá? Surpreendam lá o pai, a mãe, irmãos, caso você tenha, a Tata, se você está com, né, um tatinho em casa, ou os avós, né? As pessoas que moram na sua casa. Surpreenda eles com recadinhos. E aí, na segunda-feira, nós vamos conversar sobre isso. Como que foi a reação deles quando você deixou um recadinho, quando você fez, sei lá, um suco, um bolo, alguma coisa assim, ok? Vamos espalhar o amor durante essa semana. Combinado? Vamos ver o que vocês vão me contar. Nessa semana nós começamos o nosso livro novo, então, né? O livro 2, que tem o módulo 5, 6 e 7. No módulo 5, ele fala sobre a Roma Antiga. E o módulo 5, ele é dividido em 2 capítulos, capítulo 14 e o capítulo 15. E aí agora a prof de novo vai trabalhar um capítulo em 2 aulas, ok? Então, o capítulo 14 para essa semana é Roma, das origens à República. É da página 6 à página 27. E a prof selecionou a primeira parte, que vai até a página 13, tá? Para a aula de segunda-feira. E o restante do capítulo a prof vai explorar na aula de quarta-feira. Então, Roma, mais do que uma cidade. Roma, ela é conhecida como a cidade eterna. Por que ela é uma cidade eterna? Porque ela está ligada a diversos momentos importantes da história da Europa e da civilização ocidental. Tanto que nas ruas de Roma, o presente e o passado praticamente se tornam um só. O que quer dizer isso? Que ao lado das coisas atuais, existem construções antigas. Na página 8 do livro de vocês, lembrando, né? Fiquem com o livro aí do lado na mãozinha e tal, vai acompanhando os slides e o livro de vocês lá. Vocês têm várias imagens. Então, é sobre aquelas coisas antigas que permanecem dentro de uma cidade que tem as nossas proporções aí. As nossas proporções não, bem maior, né? Mas o prof quer dizer assim, o antigo e o novo estão juntos. Roma recebe por ano milhões de turistas dos mais diversos lugares e eles sempre vão lá para conhecer essas ruínas, para conhecer monumentos, conhecer museus e ela é uma das cidades mais visitadas da Europa. Ela só perde para Paris e para Londres. A Unesco, inclusive, considerou a Itália, né, o país com maior quantidade de lugares considerados patrimônio histórico e artístico mundial. Então, pelo valor histórico que se tem ali. Roma. Como surgiu Roma? Roma tem 2 explicações: a origem lendária e a origem histórica. A prof já falou sobre
isso lá no comecinho das nossas aulas. A imagem que a prof traz aqui seria a origem lendária, né? A lenda de que os filhos de Marte, o deus da guerra, teria sobrevivido sendo amamentado por uma loba e acabou vencendo a disputa com o irmão dele, tornando-se o fundador de Roma. Essa era uma lenda que engrandecia o passado do povo romano e eles se orgulhavam disso, né? Então, era uma forma imaginária de justificar a origem desse local. As pesquisas históricas, elas foram se aprimorando e, graças à arqueologia, alguns mistérios, digamos assim, algumas informações acabaram sendo comprovadas, investigadas, ou se chegou a outras explicações para a origem de Roma. E aí, a partir disso, se tem, então, a origem histórica. De concreto, o que sabe-se sobre a origem dela? Que ela foi uma cidade-estado localizada em uma das penínsulas do Mar Mediterrâneo e Península Itálica. Então, isso é um fato que se tem. Teria sido povoado por diferentes povos, né? Esses povos eram chamados de italiotas, que eram na Península Itálica, e além dos italiotas, então ela também era habitada por outros povos, como os etruscos, celtas, cartagineses, gregos e assim por diante. O que os especialistas encontraram? Eles, nas fontes arqueológicas, eles acreditam que a cidade de Roma tenha nascido no século VIII, tá? Num local bem estratégico aí próximo ao rio Tibre. Como esses povos estavam sendo ameaçados por povos de outras regiões, as aldeias então se uniram e formaram uma fortificação militar. E, posteriormente, ali se formou um aglomerado populacional. E isso seria a fundação de Roma, uma explicação histórica. A história de Roma, ela tem 3 períodos, tá? Comumente se classifica ou se divide ela em 3 períodos. O período da monarquia, o período da república e do império. Tá? Para a aula de hoje, a professora vai falar sobre a monarquia, que é esse primeiro período aí. No período da monarquia, 753 a.C. a 509 a.C., se fala sobre a fundação de Roma, que a prof acabou de dizer, né? Que tem a lendária e a histórica. Se fala sobre o domínio etrusco, que é dos reis etruscos, os conflitos que os patrícios e os plebeus viveram e a formação das estruturas sociais e políticas romanas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa situação aqui. Na próxima aula vai estar focando sobre a República, sobre o Senado que eles organizaram, sobre como foi o período monárquico de Roma. E depois, na outra semana, a gente vai falar sobre o período imperial romano. A monarquia romana. Então, a monarquia foi a primeira estrutura de governo de Roma. Monarquia quer dizer o quê? Que se tem um rei ou uma rainha. E se relaciona o fato deles terem monarquia como o primeiro regime, porque estava ligado a comunidades familiares. Ou seja, então uma determinada família é que eles escolhem alguém da família para se tornar o rei, digamos assim. Dentre esses que comandavam, os grandes proprietários de terras que eram escolhidos. Então, esses grupos que faziam parte, né, qual a classe social que se escolhia o rei? Dos patrícios. Inclusive, a prof tem um erro aí, né, no slide. Ó, entre os patrícios, um era escolhido para governar a cidade como rei, sendo, não sendo. A prof digitou errado ali. Sendo a principal autoridade, então, esse rei.
Mas o rei, ele não governava sozinho, pois também tinha um senado. Um senado era um conselho de anciãos. Eram aquelas pessoas bem mais velhas, tá? Os chefes de família, que se reuniam e tomavam decisões para ajudar o rei. Esse senado também era quem ia escolher o próximo rei. Se o rei morrer, quem escolhia o próximo rei seria esse grupo de anciãos, essas pessoas mais velhas. A sociedade romana. Na sociedade romana se tem 4 grupos sociais, 4 camadas, digamos assim, 4 classes sociais. O prof já falou, os patrícios, né? Os patrícios eram aqueles que eram os donos das melhores terras e, inclusive, de animais aí, né? Eles eram os mais ricos. Os clientes, eles buscavam a proteção de uma família patrícia e, em troca, eles prestavam serviços. Eles não têm direitos políticos e eles eram relativamente pobres se comparados aos patrícios, mas eles eram, digamos assim, os puxa-saco dos patrícios, tá? Quando você tem um cliente é o quê? Ele vai comprar na sua loja, ele vai participar das coisas, né, que você tem, digamos assim. E ali o cliente também, tá? Então, vamos pensar assim, o cliente era o puxa-saco lá do patrício. Os plebeus eram a maioria da população. Eles eram donos de pouca ou às vezes nenhuma terra. Eles então eram os pequenos camponeses. Ele podia ser um artesão, ele podia ser um pequeno comerciante, pastor. Ele era um homem livre, mas ele não tinha direitos políticos. E ele vivia ameaçado pela escravidão por dívidas. Por quê? Ele poderia não ter dinheiro para pagar as suas dívidas. E uma das coisas que acontecia em Roma era se tornar escravo por dívida. Tá? E por último, tinha-se os escravos. Tá? Eles eram poucos nesse período, no período da monarquia, e eles não eram considerados cidadãos de Roma, eles não tinham nenhum direito, nada, e a maioria deles era prisioneiro de guerra ou então escravizado por dívidas. O prof fala, nesse período eles eram poucos por quê? Porque não era um momento assim de expansão romana. Então, eles não vão ter tantas, como é que eu posso dizer? Tantos escravos, tantos dominados. Tá? Então, era mais comum você ser um prisioneiro de guerra, um escravizado por dívidas. Tá? A prof falou que nesse período da monarquia se tem o predomínio dos reis, tá? Entre os diversos povos, então, que viviam na Península Itálica, estavam os etruscos, que a prof falou lá no comecinho da aula, e era uma civilização bastante militarizada e bem desenvolvida, e eles tinham vários conhecimentos assim bem adiantados para aquela época. E isso fez com que os etruscos se expandissem e dominassem diversos povos da península. Isso faz com que eles tenham um controle sobre Roma e eles passam a governá-la. Por quê? Eles têm bastante terras, lembra? Quem tem poder político? Os que têm bastante terra, que são os donos das melhores terras. E, então, se dá o início a um período dos reis etruscos. Como Roma foi prosperando e foi se modernizando, várias coisas foram incorporadas à cidade de Roma a partir dos reis etruscos. Como os patrícios não concordavam com essa situação, eles vão fazer o quê? Os etruscos vão perdendo um pouquinho do seu poder, digamos assim, da sua influência. E aí o Senado, que é o Conselho dos Anciãos lá, trama um golpe contra os etruscos e tiram eles do poder. E vão instituir um novo governo, que é a República. E que no finalzinho, as atividades que vai estar lá no material impresso também. Né? O importante é o quê? Atividade 1 da página 24 para postar no AVE.
Depois no chat a prof explica. Até depois.